Uma das premissas mais importantes na hora de investir é conhecer o ativo no qual estamos colocando o nosso rico e suado dinheirinho. Com as ações não é diferente. Existem muitas maneiras de analisar esse tipo de ativo. Nesse vídeo, nos focaremos na análise fundamentalista e vamos ocupar a plataforma web Trademap para analisar os principais indicadores. Olá, bem-vindos ao canal Poupador Inteligente, o canal de quem aprende a analisar ações e escolher bons ativos para a sua carteira de investimentos. Eu vou fazer uma série sobre esse assunto e hoje, no capítulo 1, eu vou te mostrar na prática como eu analiso os indicadores para decidir se essa ação faz sentido ou não para a minha carteira de investimentos. Existem muitas ferramentas de análise de investimentos disponíveis na internet, como Status Investing, Investing.com, Fundamentos, entre outras. No vídeo de hoje vamos usar Trademap, uma ferramenta incrível, tanto para quem está aprendendo quanto para quem já tem experiência. Nela você pode analisar ações, FIIs, fundos de investimentos, entre outros ativos. Facilita bastante a vida do investidor em geral, além também de ter notícias de diferentes portais. Ela está disponível na versão web e também em aplicativos. Eu escolhi para o vídeo de hoje uma das minhas ações favoritas, a da Taesa, uma empresa do setor de energia. E antes de começar, antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, e sim um material educativo para te ajudar, para te ensinar a aprender a analisar indicadores e facilitar a sua tomada de decisão na hora de comprar ou vender um ativo. Eu estou aqui com o Trademap aberto na lâmina da Taesa, e eu gosto de começar a análise aqui embaixo, nesse guia de resumo que a Trademap tem. Nesse cantinho aqui direito, você consegue botar o filtro do período que você quer analisar, que pode ser por trimestre ou por ano. Eu vou botar aqui por ano e a gente vai conseguir olhar juntos a evolução da Taesa, desde 2013 até 2020, que são os anos que temos aqui disponíveis. Vamos começar olhando os indicadores, esses indicadores aqui da esquerda. O PL, por exemplo. O PL é o patrimônio líquido de uma empresa. É o que uma empresa tem entre os ativos menos os passivos. Pegando os ativos diminuindo pelos passivos, a gente tem o patrimônio líquido. Nós vemos que a Taesa é uma empresa que vem crescendo o patrimônio líquido ao longo dos anos. Você pode ver que em 2013 ela tinha um patrimônio líquido aqui de 4,3 bi e em 2020 ela tem um patrimônio líquido de 6,03 bilhões. Então, ela foi uma empresa que conseguiu aumentar o seu patrimônio líquido ao decorrer dos anos. Aqui do lado temos a receita. Receita é tudo que uma empresa consegue gerar com as suas vendas, tudo aquilo que entra, de dinheiro. Vemos também que a receita líquida avançou. Em 2013, ela tinha uma receita líquida de 1,45 bilhões e em 2020 ela reportou uma receita líquida de 3,56 bilhões, ou seja, um ótimo incremento de receita também. E aqui do lado temos o EBITDA, que em inglês significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. E em português significa lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA significa a capacidade de gerar caixa dessa empresa. Aqui podemos ver que a Taesa teve um EBITDA, um aumento de EBITDA significativo ao longo do tempo, saindo de 1,3 bi em 2013 para 3,21 bilhões em 2020. E essa é uma métrica super importante, uma empresa que todas essas que nós vemos que consegue ir mantendo e crescendo um patrimônio líquido, sempre crescendo esse patrimônio líquido, crescendo a receita, crescendo o EBITDA, é uma empresa que vem reportando bons resultados ao longo do tempo. Aqui do lado nós temos o lucro líquido e esse é um dos indicadores mais importantes, essa última linha de um balanço é o que a maioria das pessoas realmente se interessa, se a empresa dá lucro ou não, quanto ela dá de lucro, os lucros são recorrentes, são crescentes.
E podemos ver que a Taesa é uma empresa que apresenta lucros recorrentes, ou seja, todos os anos ela vem reportando lucros e esses lucros também são crescentes. Quando a gente olha, né, ao longo dos anos, ela vem sempre subindo esses lucros, aumentando esses lucros. Outro indicador ótimo é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele representa ele na verdade mostra quanto o lucro líquido representa do patrimônio líquido da empresa. Empresas que conseguem reportar um ROI acima de 10% tendem a ser interessantes. Aqui podemos observar que o ROI da Taesa é bem atrativo. No último ano, em 2020, ela reportou um ROI de 37,55%. E o último indicador desse bloco é a margem líquida, que é quanto o lucro líquido representa do total da receita, de tudo que essa empresa gerou de receita. A maioria das empresas do setor elétrico tendem a ter uma boa margem líquida, mas aqui vemos que a Taesa também tem uma margem líquida super atrativa, em torno aqui dos 60%, que é realmente uma excelente margem líquida, inclusive para o setor de energia. Ela apresenta uma das maiores margens do setor. No próximo vídeo da série, vamos analisar duas ações do mesmo setor, para deixar a análise ainda mais completa e te ajudar na sua tomada de decisão. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal e, por favor, ative essa notificaçãozinha daqui de cima, que aí você sempre vai ficar sabendo quando tiver vídeos novos. Até aqui, olhamos a empresa pela ótica da rentabilidade, do que ela consegue gerar. Porém, é super importante olhar por outras óticas também. Aqui no lado, conseguimos ver o endividamento. E para começar, antes de falar do endividamento, não é ruim uma empresa ser endividada, muito pelo contrário. As empresas precisam se endividar para se financiar, para investir, enfim. Porém, a gente tem que analisar se essa dívida está controlada ou não. Aqui podemos ver a dívida líquida, podemos ver o caixa e podemos ver a dívida líquida sobre o EBITDA, que é o indicador que a gente vai analisar aqui. Uma empresa, ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA controlada, principalmente aqui que a gente está falando do setor elétrico, até 3. Então, se ela tem uma dívida líquida sobre EBITDA até 3, isso significa que ela tem a capacidade de pagar essa dívida ao longo do tempo. Podemos ver que em 2020, a Taesa reportou uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,67. Então, no ano anterior, ela tinha uma dívida líquida sobre EBITDA até um pouco mais descontrolada, né? Estava passado um pouquinho aqui de 3, menos de 4, mas estava acima de 3. Mas se você vê, ao longo do tempo, ela sim tem uma dívida líquida sobre EBITDA controlada. Outro indicador dessa guia de resumo que eu gosto muito de analisar é o payout, que ele está aqui no finalzinho. O payout mostra quanto do lucro líquido foi repartido para os acionistas via dividendos. Podemos ver que teve ano aqui, no ano de 2017, por exemplo, a Taesa reportou um payout de 93,84%. E em 2020 foi um payout de 48,88%. Se subirmos mais um pouquinho, a gente consegue ver aqui os proventos. Podemos ver o dividend yield da Taesa. A Taesa, nos últimos 12 meses, apresentou um dividend yield de 13,24%. O dividend yield é basicamente o valor pago por dividendo dividido pelo valor da cotação da ação. Então, a gente vê que 13,24% é o que a Taesa pagou de dividendos nos últimos 24 meses. E descendo mais um pouquinho aqui no Trademap Web, vemos outros indicadores que são super importantes e eles estão aqui separados por financeiro, valuation e crescimento. E se você coloca, por exemplo, o cursor em cima de algum deles, aparece a explicação. O ROIC aqui, por exemplo, esse indicador serve para medir o retorno financeiro sobre o capital investido. Assim, esse indicador apresenta quanto dinheiro a empresa gera em termos percentuais para cada real investido. A fórmula do ROIC, aqui descrita, é lucro líquido dividido pelo capital próprio mais capitais de terceiros. Uma empresa que apresenta um ROIC assim, de 2 dígitos, principalmente acima de 15, é uma empresa interessante. A gente pode ver aqui que o ROIC da Taesa é um ROIC de 24%. Um ROIC, sim, bem interessante. Outro indicador daqui que eu gosto bastante é a margem EBITDA.
Margem EBITDA mede qual a porcentagem do lucro operacional adicionado de depreciações e amortizações que a empresa ganha com cada venda. Quanto maior a lucratividade da operação, maior a lucratividade da operação da empresa. Margem EBITDA é igual a EBITDA sobre receita. Então, quanto maior a margem EBITDA, maior a lucratividade dessa empresa. Então, a gente consegue ver que a lucratividade operacional, né? A gente consegue ver aqui que a Taesa apresenta uma margem EBITDA de 92,76%. Ótima margem EBITDA. Aqui no meio temos os indicadores de valuation. E eu gosto de analisar muito esses tipos de indicadores. Olhando aqui o P sobre lucro, que é o preço sobre lucro, um dos meus indicadores favoritos, vou ler um pouquinho para vocês o que é. O preço sobre o lucro pode ser interpretado como o tempo em que os lucros da empresa retornariam o preço pago por sua ação. É utilizado como indicador de precificação. Quanto mais alto, mais caro o papel. E a fórmula é preço sobre lucro líquido. Aqui, pessoal, esse indicador ajuda a gente a entender se uma ação está cara ou barata nesse momento. Então, quanto mais alto esse indicador é, mais caro está o papel. Outro indicador desse grupo de valuation que eu gosto de analisar é aqui o P sobre PV. Aqui tá como P sobre VPA, que é o preço pelo patrimônio, pelo seu valor empresarial, pelo seu valor patrimonial, desculpa. É o preço sobre o seu patrimônio. Indica a precificação do mercado para o patrimônio líquido da empresa. Indicadores maiores que 1 indicam que o mercado está disposto a pagar mais que R$1 por uma unidade do patrimônio da companhia. Também é um indicador de precificação. E a fórmula dele é preço dividido pelo valor patrimonial da ação. Desse grupo, outro indicador que eu gosto muito de analisar é o EV sobre EBITDA, que é o Earning Value sobre o EBITDA. Aqui, pessoal, para vocês entenderem, todos esses indicadores são super importantes. Então, a gente tem uma ferramenta que é o Trademap, que tem gráficos, que tem milhões de indicadores, várias maneiras de visualizá-los. Então, é uma ferramenta que vocês devem entrar, brincar aqui, jogar mesmo, ver o que tem, botar a mão, clicar nos indicadores, ver o que significa. Às vezes não vai fazer sentido para você tão fácil, porque é um pouco de matemática, aqui alguns cálculos, também são conceitos, o que é ativo, o que é passivo, o que é dívida líquida. Toda essa plataforma te ajuda a entender melhor esses indicadores, tá bom? Eu tô passando aqui pelos principais, pelos que são talvez um pouco mais importantes, porém, antes de comprar um papel, use, né, ou o Trademap, ou o Status Invest, enfim, mas leia, aprenda e analise esses indicadores. Olhando aqui para o EV/EBITDA, pode ser entendido como o tempo em que a geração de lucro operacional pagaria o valor da firma, da empresa. EV sobre EBITDA significa igual Enterprise Value sobre EBITDA. Então, outro indicador aqui de valuation super importante. Hoje foi o primeiro capítulo da série Analisando Ações e vimos como analisar todos esses indicadores em conjunto para tomar uma boa decisão na hora de investir. Não adianta olhar para a empresa por uma ótica só. Temos que olhar rentabilidade, endividamento, dividendos, olhar a empresa como um todo. Abusar dessas ferramentas disponíveis para entender se esse ativo é bom ou não, se o momento de compra também é bom ou não, ver o histórico desse ativo. Então, existem diferentes formas de analisação dentro do mundo fundamentalista. E nessa série, é esse o nosso objetivo. Esse é o objetivo dessa série, de poder levar para vocês todas as maneiras que podemos analisar ações dentro da análise fundamentalista. Então, se você quer aprender a analisar ações e tomar boas decisões, comprar boas empresas, nos vemos no próximo capítulo da série Analisando Ações com a Poupadora Inteligente.